E aí, povo que curte videogame, hashtag seus muito legal! Hoje no Gamepad, o programa que toda semana te conta um Paranauê para você manjar mais dos Paranauês. A gente vai falar de missões, e missões épicas. Porque uma coisa que todo gamer manja é aquela Epic Quest, que no começo parece impossível, e é exatamente por isso que você tem que fazer. Pode ser tipo, sei lá, sobreviver ao Air Fortress do Super Mario 3. Pode ser enfrentar Zeus e pode ser salvar o mundo de todas as maneiras possíveis e imagináveis. De alienígenas, do apocalipse, salvar o mundo depois que o apocalipse aconteceu. Pode ser porque tem um dragão, pode ser porque, sei lá, cara, alguém invadiu, o próprio inferno saiu. Isso é uma Epic Quest. E a melhor coisa de uma Epic Quest é que ela provoca uma batalha épica. O que significa um final épico. E é isso que nós, jogadores, gostamos muito. Para fazer esse vídeo, eu fui atrás de alguns escritores e pesquisadores de videogames, eu vou dizer o nome caso você queira saber. Por exemplo, o Ju, a Tosca e o Arsef. E o que eles falam de Quest é muito legal. Primeiro, toda missão tem uma função narrativa, é claro. Porque a missão é mais ou menos como a gente conta o roteiro. Então, em vez de a gente separar entre, sei lá, blocos ou tipos, separe em vários tipos de missão. Então, a primeira coisa que uma missão tem que te dizer é como esse mundo é e como que você vai agir nele em termos de roteiro. É claro que quando a gente faz missões muito lineares demais, talvez a gente traga alguns problemas. O primeiro é o jogo ficar meio chatão, né? Porque você faz do bloco do Z pro Y, daí do Y você pega algo para poder ir pro X. Se o jogo é só isso e ele não meio que mascara isso, é meio chato. Outra coisa que eu não gosto muito é aquela missão, pega lá pra mim, sabe? Ainda mais quando tipo, o cara que tá te dando essa missão é um puta mago, um puta rei, o cara tem um monte de lacaio, o que você tem que pegar pra ele? Só que é muito difícil fazer um game especialmente extenso que não tenha esse tipo de missão. Até jogos incríveis e demais, tipo World of Warcraft, que eu amo. Então é um MMO, tem muita coisa pra você fazer. Tem essas missões do tipo, vai lá e pega 5 carnes de porco pra mim. E quando você mata o porco e não tem carne, você fica se perguntando, pra onde foi a carne desse porco? Eu não tirei quando eu tava matando o porco. Não faz sentido. Então vamos lá. A missão vai mostrar pra você algo narrativo, mas linearidade demais ou linearidade sem ser escondida pode fazer com que o jogo seja meio ruim. A segunda função da missão é te mostrar como o jogo funciona. Porque é através dela que você vai ver, será que eu tenho que falar com alguém numa vila? Será que eu tenho que resolver quebra-cabeça? Será que eu tenho que simplesmente atirar na cabeça de um monte de bicho? É a missão que vai te contar isso. Então, toda a parte de mecânica do jogo tem que estar explicitada nessa missão. Da mesma forma que ela acaba te mostrando de um jeito ou de outro um pouco de level design. Por exemplo, em Zelda Majora's Mask, o Link tem que ficar voltando no tempo, certo? Então toda vez que ele volta o relógio, tudo aquilo que ele atuou no mundo meio que é perdido. Então o que a gente sabe do Link é que ele está sozinho, porque ninguém se lembra dos seus feitos épicos. Só ele, coitadinho. Então esse tipo de missão e essa volta vai revelar pra você como que o Link está se sentindo e você como jogador como você devia se sentir, entendeu? Interessante. Agora, para te mostrar uma boa linearidade, que mostra tanto como a história está sendo bem feita, quanto como a mecânica está sendo bem mostrada, você pode pegar um monte de jogos. E um jogo bem linear, mas que eu gosto bastante, que faz isso, é, por exemplo, Half-Life 2. Em Half-Life 2, você lembra daquela quest do Dark Matter, que é quando você já está mais ou menos no final, você tem que descobrir o que aconteceu com a energia negra. Quando você chega lá, é um crescendo perfeito. Você já aprendeu as coisas que você tem que aprender, as missões estão te revelando onde você tem que ir, e daí você está meio que preparado para o seu final épico. Então, quando você junta essas funções todas em missões, daí você tem um jogo legal. Veja Dragon Age, por exemplo. Tem um monte de submissões que vão te explicando um monte de coisa do mundo. Como que os magos funcionam, como que sei lá o que funciona, como que você dá presente, tem todo um monte de mecânicas também. Quando essas coisas todas juntas, você tem uma Epic Quest, que é a sua missão principal, que é tipo, vai lá e mate o dragão. E esse é o final para todo mundo, porque afinal essa é a missão épica, mas você tem um monte de missões que você vai cumprindo mais ou menos do jeito que você quer. Essa é uma estrutura que a gente está usando muito hoje em jogos de RPG ou em jogos que tem escolha. Por quê? Porque a gente não tira a epicidade, né? Do jogo, ao mesmo tempo a gente dá para o personagem e para o jogador várias maneiras de atuar naquele mundo.
Outra maneira possível, não é um jogo que tenha várias missõezinhas, mas tudo pareça uma missão só, tipo Limbo, lembra? Limbo é muito legal e tem uma missão, é tipo resgate a sua irmã. Mas se a gente for analisar melhor, você vai ver que toda vez que ele muda de cenário ou apresenta um personagem novo, uma nova maneira de resolver, um novo tipo de pulo, a aranha, etc. É como se fossem pequenas missões, é como se a gente pudesse quebrar o jogo assim. Então, por mais que tenha uma missão épica só, aparece que, na verdade, dentro da estrutura do jogo, podem ser mini missõezinhas. Entre esses caras legais que eu falei, o R7 tem uma definição de missão e missão épica que eu gosto muito, que é assim, ó. O jogador tem que cumprir, não, o jogador avatar tem que cumprir um objetivo. E para fazer isso, ele passa por um monte de desafios. Esses desafios seriam as missões. E esse objetivo seria a missão épica. Porque a missão épica, gente, é a mais crucial e importante. A missão épica, eu acho que ela acontece mais ou menos de dois jeitos, assim. O primeiro é quando você tem uma jornada muito incrível. Então você faz uma jornada maravilhosa. E a gente pode traçar de onde isso veio até a Grécia Antiga nos poemas épicos. Você já leu a Odisseia? É bem interessante. Na Odisseia, o Odisseu demora 10 anos para voltar para casa. E o livro conta esses 10 anos de jornadas muito loucas que ele teve. É um poema épico da Grécia Antiga, é bem legal e é um dos tipos de como a gente usa a missão épica. Quando você joga tipo Fallout 2, por exemplo, seu objetivo é salvar a sua vila, então ele não é um objetivo transcendente. Porém, contudo, você tem um monte de jornadas e coisas incríveis que acontecem com você. E eu acho que a segunda maneira é exatamente isso, quando é uma coisa transcendente. Tem um cara chamado Thomas Malory, ele escreveu A Morte do Arthur, que é baseado na lenda arturiana, que eu amo. Beijo, lenda arturiana, sua gostosa, sua linda. E nesse livro foi não só o primeiro livro de ficção da língua inglesa, como foi considerado o primeiro romance de fantasia. Então pode ter certeza que as missões datam desde lá. E ele tem uma missão épica, que é realmente transcendente, que é a busca pelo cálice sagrado. Você lembra? O cálice sagrado foi o cálice que Jesus bebeu durante a ceia, né? A última ceia e tal. Então ele deveria conter propriedades mágicas. E o rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda vão atrás deste cálice. Essa coisa transcendente você vê em vários jogos também. Um exemplo que é muito claro, para deixar super simples, é tipo Diablo. Todos os jogos do Diablo, você tem que enfrentar exatamente os seres que estão saindo da Terra, que estão saindo do inferno. Então a sua missão não poderia ser mais transcendente, quase parecida com o cálice sagrado, talvez até um pouco pior. Uma coisa que diferencia o jogo do jogo de mesa é a presença do mestre. Porque o que acontece é, quando você está jogando pen and paper, sabe? Tipo, você está jogando RPG de mesa, tem um mestre. Então, por mais que os jogadores não queiram fazer tal mini missão, o mestre vai conseguindo ajustar aquela coisa e levando eles para a missão épica, que é algo que não tem nos videogames. Por mais que a gente faça 1 milhão de finais, etc, etc, não tem como você tirar aí o fator humano. Porém, eu acho que um jogo que consegue realmente fazer com que as missões explicitem tudo isso, ter uma boa missão épica, ele costuma ser um jogo que a gente aproveita bastante. Nesse momento, o jogo que eu tô aproveitando bastante é The Witcher 3, que funciona exatamente assim. E, inclusive, meu Deus, como ele mostra a narrativa, mesmo nas missões secundárias. Parabéns, The Witcher 3. Se você curtiu o tema, você pode me pedir mais no higienebrasil@ign.com. E antes de ir embora, eu vou te deixar a dica da semana. E a minha dica é um livro que todo jogador de videogame devia conhecer, que é O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. Nesse livro, ele está procurando por vários mitos e descobrindo como vários mitos, na verdade, se relacionam, mesmo que eles sejam de lugares muito loucos. E você vai ver que a maioria desses mitos, muito importantes para a formação da nossa cultura, tem tanto jornadas maravilhosas, como uma missão transcendental. Então é um livro sobre Epic Mission. Beijo, gente!